E o Palmeiras, que acabou de anunciar aí o Marlon Freitas, o mesmo trouxe aí bastante declarações polêmicas e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a amiga está esperando disso e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, que já está se preparando para a estreia do Campeonato Paulista nesse final de semana, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E peço também que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, bom jogador. Eu acho que o Palmeiras tá precisando de um xerifão. O que falta pro Palmeiras, acho que era esse cara aqui dentro de campo, mais de um, né? Que na hora que tinha que berrar, berrava, na hora que tinha que bater, batia. O time do Palmeiras era muito comportadinho, apesar desse comportamento do Abel explosivo e tal. Acho que faltava isso no Palmeiras. A gente tem uns caras mais experientes, mais malandros lá, que era o Everton, o zagueiro, Gomes. né? Gomes, e acho que fica por aí, né, cara? O resto era uma rapaziada não tão experiente, né? Mas tanto o Everton quanto o Gomes sempre gostaram bastante de apitar os jogos, né? Você tem até algumas cenas do Everton, quando saiu o gol, ele saía disparado em direção ao jogo. Então, mas é isso que acontece. Às vezes fica sobrecarregado, Exato. Só um ou dois falando, e às vezes o cara perde a linha, né, cara? O Everton, ele vai quem começar sabe, não é reserva esse ano. É. Por que não? O Marlon é um jogador que ele traz uma segurança muito grande para o meio de campo, né? Tem uma qualidade absurda de passes, né? Dificilmente você vê o Marlon Freitas errando passe. Então acho que isso faz muita falta e fez muita falta na equipe do Palmeiras. É um Felipe Melo que exerce, não comparando os jogadores, mas é um cara que exerce essa função de comando, de repente direcionar a equipe. Acho que ele chega até por isso também, Fernandinho. Eu acho que isso tem a capacidade técnica, sim, que ele tem e vai agregar muito ali ao meio de campo. O Palmeiras precisava desse jogador, um primeiro volante ali por trás, né, com qualidade na saída de bola, experiente, campeão, vencedor. Então, e tem essa liderança também que está faltando no Palmeiras. Precisa mais, né? Precisa, mas é um atleta que o Palmeiras, da única contratação que fez, pelo menos essa eu acredito que acertou. Tá legal, já deu pra gente ouvir como é que tá falando o Marlon Freitas aí, a gente tá falando da possibilidade de como ele jogar. Em determinado momento, no ano passado, na temporada, o Ricardinho tá me informando aqui, ele teve 90% de acerto de passes, 70% de acertos de passes longos e durante determinado momento da temporada ele foi o jogador que no mundo teve maior acerto de passes longos. Isso significa o quê? O que ele vem fazer no Palmeiras para vocês? É o cara que dá saída de bola ali por trás, né, Fernandinho? Tem um bom passe, o Palmeiras precisava, porque o Palmeiras conta muito com a saída hoje do Fux, né? O Fux é esse jogador que tem esse passe vertical. O Marlon tem essa capacidade também, é um passe longo, um passe que é vertical, que vai buscar um atacante, que dá uma condição de um atacante chegar para finalizar. E tudo que nós falamos, na parte técnica e da parte de liderança também, que é muito importante. Então é um jogador que realmente o Palmeiras estava necessitando. Cai muito bem no esquema do Abel, cai muito bem no Palmeiras, principalmente com a ausência agora também do Aníbal, que foi embora. Então era um jogador que o Palmeiras precisava buscar no mercado. Eu acho que foi uma troca muito boa para o Palmeiras. Saiu o Aníbal, que não tinha essa qualidade de passe, era um bom marcador, mas na saída de bola tinha suas limitações. O Marlon não, ele marca bem e tem um bom passe também. E aí facilita muito também para o Andréas, né? Porque o Andréas estava fazendo muitas vezes essa função, até porque o Evangelista se machucou e acabou que o Fux é um jogador, o zagueiro, né? Que tem um bom passe, mas não pisa tanto na área. O Marlon Freitas já faz isso. É um jogador extremamente qualificado, com passe curto, passe longo, esse jogo apoiado ao qual o Abel ele gosta de fazer, né? E o Marlon vai fazer isso com muita perfeição ali no meio de campo. Acho que assim, entre o Aníbal e o Marlon está muito à frente em termos técnicos. Não é um jogador com tanta marcação, mas assim, ajuda também ali preenchendo o meio de campo, então acho que vai ajudar muito o Palmeiras. É uma contratação de peso para o Palmeiras. Eu acho ele um jogador mais completo, por exemplo, do que o Aníbal Moreno, que era o jogador que estava ocupando essa função de ser o camisa 5. O Marlon agrega mais em posição física, um cara que tem mais estatura para a bola aérea, e a qualidade na bola do pé, sem dúvidas, o Marlon bem acima dos outros concorrentes para ser o camisa 5. E diferente dos antecessores no setor, o Emiliano Martinez e também o Aníbal, o Marlon pode ser um camisa 8, por que não? Jogar um pouquinho mais adiantado, ter um Palmeiras um pouco mais recheado no meio de campo e jogar
quem sabe no contra-ataque, se impondo fisicamente sobre o adversário. A gente estava discutindo no bastidor aqui, mas acho que a possibilidade mais real para o começo da temporada é um quarteto de meio campo, com o Marlon, o Evangelista voltando de uma lesão muito séria, o Andreas Pereira e o Alan, que seria um meio-campo bem completo, bem intenso para fornecer as oportunidades de gol para o Vitor Roque e para o Flaco Lopes. Essa insuficiência que o Palmeiras mostrou nessa construção de meio-campo na temporada mostra também que, apesar do alto investimento dos jogadores que chegaram, foram 10 ou 12 no Palmeiras, acabou se equivocando, porque quando machucou o Evangelista, o Palmeiras se perdeu. O jogo de meio-campo do Palmeiras estava meio que em cima dele e não conseguiu encontrar substituto. Trazer só o Marlon Freitas ainda é pouco, tendo o Evangelista, acho que tem que ter mais alguém que, se acontecer numa temporada tão complicada como vai ter agora, os jogadores voltando antes de um período de férias normal, antes de uma pré-temporada, o Palmeiras Palmeiras e todos os clubes precisam se cobrir com essa situação, não pode dar esse mole, de repente ficar pendurado em apenas um jogador, que eu acho que foi o pecado do Palmeiras, quando se machucou o Evangelista, que o Palmeiras ficou um time muito previsível, um time talvez forte para se defender, mas não soube aproveitar a força que tinha no ataque, porque a bola não chegava, faltava esse toque. O problema da lesão do Evangelista, principal para mim, é que tem que trazer... E aí, pessoal, vocês acham que o Marlon Freitas é o cara ideal para mudar aquela estratégia de jogo da defesa direto para o ataque, sem o ligamento no meio de campo? Vocês acham que ele é o cara perfeito para desafogar ali, né, algum outro jogador? O que é que vocês acham? Desafogar ali, quem sabe, o Andreas Pereira? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O Andrés para dar 2 passos atrás, né, Fernandinho? E não é a dele. Que não é a dele. Quando ele entrou jogando como meia no Palmeiras, ele entrou já como um destaque, né? Fazendo gols, dando passe. Então é um jogador que tem essa capacidade para jogar um pouco mais à frente. E a lesão do Evangelista, além de perder o Evangelista, que estava vivendo um bom momento, ainda tira o Andrés da sua posição. Então isso foi um problema desse meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras passou a render menos mesmo. Depois o Abel encontrou a dupla lá do Flaco e o Tigrinho e a coisa começou a acontecer de novo. Mas demorou a bola a chegar para eles, né? Então, esse era um problema. O Flaco entrou bem ali como um meia, né? Meia mais avançado. Falso 9, né? Um falso 9, um segundo homem, um quarto homem de meio-campo ali. Só que o problema é que o Flaco, ele oscila muito. Então, um jogo ele faz uma partida que enche os olhos de todo mundo, no outro ele desaparece do jogo, dá canelada. Então, ele oscila muito e o Palmeiras precisa realmente ter um meio-campo mais constante e com esses jogadores que hoje o Abel vai tendo à disposição. Foi um equívoco, né? De repente, não pensar que poderia acontecer esse tipo de situação, né? O Palmeiras tem vários jogadores que poderiam fazer essa função ali e acabou não conseguindo corresponder à altura, né, do que era um time vencedor, do que foi o Palmeiras em outros momentos. Mas a chegada também do Marlon, pô, você tem um jogador agora no meio de campo junto com o Andreas e também o Evangelista, que você faz com que esses jogadores da frente não tenham tanta necessidade, tanta exigência de voltar para receber essa bola. Essa bola vai chegar com mais qualidade para eles lá na frente. Talvez o que tenha prejudicado esse planejamento do Palmeiras é que se contava com a volta do Paulinho, que não aconteceu, né? Talvez estavam, de repente, prevendo que ele voltaria e teria aí, se tivesse que mudar, mexer no esquema, porque eu acho que o grande problema foi esse. O Palmeiras não teve alternativas para mexer no esquema. Tinha que se virar com o que tinha e mostrou, apesar de uma campanha boa do Palmeiras, vice no Paulista, vice no Brasileiro e vice na Libertadores, para o torcedor é pouco, porque a gente só leva em consideração quem ganha, quem vence. Talvez essa situação do Paulinho tenha atrapalhado a estrutura, o que o Abel pensou para o time dele. E o Paulinho, no pouco tempo que esteve disponível, ele mostrou ao torcedor do Palmeiras o que ele pode entregar. É um cara diferenciado tecnicamente, que num jogo como aquele contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, em um lance ele vai decidir e assegurar uma classificação importante. Faltou esse cara no banco ou nos titulares do Palmeiras. Recaiu muito a responsabilidade sobre os dois da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Agora, a questão é, o Paulinho voltando, alguém vai ter que sair. Não dá para você jogar com 12. Ou se ele jogar com 3 zagueiros? Pode ser uma possibilidade. Acho que o caminho do Palmeiras é esse 3 zagueiros. Não quer dizer que o time é defensivo, mas a estrutura lá o Gustavo Gomes com o Murilo e o Fux ali na frente, dá para você botar mais gente para misturar nesse meio campo. Né? Sobra 5 lugares ali no meio campo, né? O Alan joga na direita, na esquerda você aproveita o Piquerez. Talvez seja esse o desenho do Palmeiras. Jogar com o Marlon e o André só no meio, talvez, um time um pouco mais leve, pode ser. Pode ser. Eu acho que taticamente tem várias
funções ali que os atletas podem fazer. Mas o problema, realmente, o Palmeiras precisa recuperar o Evangelista, precisa recuperar o Paulinho, que são jogadores importantes e não estavam à disposição no segundo semestre do ano passado, né? Isso dificultou muito também para o Abel. E agora, esse ano, principalmente o Paulinho, o Palmeiras espera poder contar com ele o mais breve possível. Cara, e fazer esse tipo de exame, que é o ergoespirométrico, eu faço todo ano para fazer aquela avaliação do coração. E você com esse treco na boca, correr, ainda que hoje esse equipamento é melhor que antes. É melhor, a barba, pior. O negócio, você ficar respirando, a saliva ficar caindo, cara, você ficar com papel. Você tampava o nariz. Olha o que tem de fio aí nos caras, velho, é um negócio... impressionante. Na época eles tampavam o nariz, botavam um grampo aqui, você entrava só pela boca e tinha que correr. Horrível, velho. É horrível, não é fácil não. Você vê o tipo de avaliação que o jogador é submetido. Vamos falar sobre o Palmeiras, já que a gente falou sobre a prateleira mais alta do futebol brasileiro. O Verdão tá lá. Palmeiras é o nosso assunto porque ainda não entrou em campo em 2026, mas Gustavo Gomes, o xerifão, esse já virou notícia, viu? Estatísticas revelam que o zagueiro é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. E já que o assunto é a defesa do Verdão, quem Abel Ferreira vai escolher para ficar debaixo das traves para essa temporada? É, Everton, ele volta? É Carlos Miguel? Quem assume? O ano palmeirense vai começar teoricamente com uma grande dúvida no gol: o Everton ou Carlos Miguel. O Everton era o titular até sofrer uma lesão na mão direita em outubro e iniciou esta temporada treinando normalmente. Carlos Miguel, que o substituiu após a contusão, jogou 12 das últimas 14 partidas de 2025. Neste tempo sem atuar, o Everton teve chance de deixar a academia de futebol. Foi procurado por Grêmio e Bahia, mas não houve acordo com nenhum dos dois tricolores. O seu contrato termina exatamente no final deste ano. Desde a sua estreia em março de 2018, vestiu a camisa do clube em 454 jogos e se tornou o maior vencedor da história palmeirense com 12 títulos, ao lado de Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Mike, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. É o jogador ao lado de Rafael Veiga que mais finais disputou pelo Verdão, 15, e junto com Dudu, o que mais venceu partidas pela equipe neste século, 267. É também um goleiro com a menor média de gols sofridos entre os que mais jogaram pelo Palmeiras, 0,72 por jogo. Já Carlos Miguel... Rapidinho aqui, pessoal. Quem vocês acham que deve começar o Campeonato Paulista Brasileiro e, entre outras, como goleiro titular do Verdão? O Everton ou o Carlos Miguel? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Chegou ao clube em agosto e tem contrato até julho de 2030. Nas 12 vezes em que entrou em campo, sofreu 10 gols. Falando em números, Gustavo Gomes está em alta, segundo um levantamento realizado pelo CIES, Football Observatory. Segundo o grupo de análises estatísticas, o paraguaio é o jogador de linha que mais esteve em campo desde 2020. Atuou 28.194 minutos em 319 partidas. Há 7 anos e meio no Verdão, o maior zagueiro artilheiro da história do clube, com 43 gols marcados, se prepara para mais uma temporada. Logo começa o Campeonato Paulista, que sempre nosso foco, nosso objetivo é brigar para ganhar. Há uns quantos anos que estamos aí chegando nas finais, ganhando, competindo sempre bem, e obviamente o Brasileirão também, que já vai começar logo. Então a gente está trabalhando de uma forma muito séria aqui nessa pré-temporada para já tentar pegar o ritmo do jogo e chegar da melhor forma nos primeiros jogos também. Ontem os atletas do Palmeiras participaram do primeiro jogo treino desta pré-temporada e venceram o Desportivo Brasil por 5-2. Inclusive com a participação do Marlon Freitas, o primeiro reforço anunciado neste ano de 2026. Por outro lado, o zagueiro Mikael deixou o clube, foi emprestado ao Inter Miami dos Estados Unidos, a equipe de Lionel Messi. O time estreia em 2026 neste sábado, quando vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa pelo Paulistão.
vamos fazer nosso melhor nesse primeiro jogo para tentar conseguir a primeira vitória e depois seguir por essa senda, né? Tá aí o xerifão Gustavo Gomes falando. Antes de eu perguntar aqui para você, Ronaldo, um abraço para Band Santos. Todo mundo lá ligado em vocês, o pessoal mandando mensagem pra gente, Band Santos, assistindo e curtindo aqui a nossa resenha no Jogo Aberto. Ronaldo, de trave de gol você que entende. Um pouquinho. Especialista na parada. Pouquinho. Quem é que começa a temporada do Palmeiras, né? Porque o Everton era titular absoluto, infelizmente sofreu uma lesão no momento importante do Palmeiras, né? Acabou ficando fora da Libertadores, perdeu a grande final. Carlos Miguel veio e assumiu. Você começaria com quem agora no Campeonato Paulista mesmo? Já final de semana. Aí eu fiquei sabendo, não sei se é pelos fofoqueiros aí, que o Everton estava negociando com o Bahia e o Lomba renovou. Sim. Então eu acho, por essa movimentação que a gente viu aí um pouco, eu acho que o Carlos Miguel deve começar jogando e na reserva deve ficar o Lomba e o Everton deve ir embora, não é? Tá doido? Bateu com a cabeça, meu? Ué, mas renovou o Lomba. Não, eu até congelei, é que eu também ouvi, soube desse barulho nos bastidores que agora, tinha essa possibilidade do Everton sair. Então, mas o meu gosto, assim, de ver dos goleiros, de conhecer os goleiros, sim, o meu gosto como goleiro é o Carlos Miguel jogando e o Everton também lá no Palmeiras, porque vai ter muitos campeonatos, e o Abel pode até revezar numa Copa do Brasil, colocar um, aí colocar o outro, ali coisa e tal. Eu não gostava disso. Você gosta dessa ideia, Dracena? Não, eu teria manter o Everton. O Everton, ele saiu por causa da lesão, não saiu porque estava mal. Então, para mim, o Everton. A gente vai continuar falando do Palmeiras, mas antes, vamos virar nossa rede? Chega mais! Esse é o clima do Jogo Aberto, que já está no ar, trazendo muitas informações para você. Os campeonatos estaduais estão voltando. Segunda-feira vai ter bola pra gente falar. Vai ter joguinho final de semana, já vai ter. Sem bola já tem cometa, imagina com o jogo agora, né? Como é que vai ser isso daqui na semana que vem? Vai ficar do jeito que a gente gosta. Mas vamos continuar falando sobre o Palmeiras, que o Palmeiras vai a campo agora, já no Campeonato Paulista. E a pergunta que fica é: quem será o goleiro titular? Carlos Miguel, o Everton fica no banco, ele vai embora porque teve esse mercado da bola. Fala-se um pouquinho daqui, a gente escuta ali, mas não ganhou força essa notícia. Dracena, Everton está no Palmeiras, saiu do gol por conta da lesão. Você começaria com o Everton ou permanece Carlos Miguel? Os dois jogaram no Corinthians, no início, Carlos Miguel, né, sentiu um pouquinho, chegou no momento de muita pressão no Palmeiras, mas depois mostrou por quê. Os dois no Corinthians, você não pode abrir mão da experiência, do potencial do Everton. Como você bem disse, Lívia, ele saiu por causa de lesão. É claro que o Carlos Miguel entrou, mostrou seu potencial, sim. Eu acho que é uma briga muito sadia e vai ser muito importante para o Palmeiras, porque vai potencializar tanto um como o outro. Então, porque ninguém vai querer ficar no banco para o outro. Você não gostou do Carlos Miguel, é? Não, eu gosto dele, é um bom goleiro, mas eu não posso abrir mão de um goleiro que ganhou 12 títulos no clube, que tem uma história no clube assim, entendeu? Agora, se ele estivesse falhando, se ele estivesse mal, ok. Agora, o cara, ele saiu por lesão. Então, para mim, eu colocaria o Everton para começar a temporada, até porque ele vai estar mais preparado, porque treinou bastante aí nessas férias que a gente viu, para continuar na sequência. Cicinho, nesse momento tem uma hierarquia? Não tem, o Dracena apontou bem, né? 12 títulos. O Everton era soberano debaixo das traves ali do Palmeiras, né? Personagem muito importante nessa safra dos últimos 5 anos aí do Palmeiras conquistando tudo. Tem uma hierarquia ou não? Perdeu o time, o trem passou, Carlos Miguel chegou, representou, foi bem no final da temporada e assumiu. Como é que você enxerga esse momento? Não, para goleiro eu sou a favor, sim, da hierarquia, sim. Até porque o Everton não saiu porque estava mal, né? Houve umas oscilações, mas assim, na minha opinião, ainda ele é melhor goleiro do que o Carlos Miguel e eu optaria, sem sombra de dúvida, pela titularidade dele. Com quem que o Palmeiras joga no final de semana agora? Portuguesa. É com a Portuguesa. No sábado, ou seja, vamos ficar de olho para ver se o Abel pensa como time aqui. Eu acho que eu tô nessa com você, Cicinho, tem que ter uma hierarquia, né? A posição de goleiro é muito difícil, né? Pro reserva que fica... E aí, pessoal, vocês concordam com o que foram falado aí? O certo é o Everton
começar como titular aí em todas as competições, voltar a ser o goleiro titular do time do Palmeiras, ou já tem que começar o ano com o Carlos Miguel preparando já para continuar aí na meta do Palestra? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Fica na expectativa, e se não for numa situação como essa de lesão, é porque o goleiro tem que estar falhando muito. E não era o caso do Everton. Ele recuperou, fica a expectativa de voltar para a titularidade, então, Palmeiras e Portuguesa já sábado, nesse final de semana, no Campeonato Paulista. Só isso, mas vamos começar com o Palmeiras? Pode ser para vocês? Bora. Então eu vou botar na roda aqui com a gente também Mariana Capra, que está fazendo a cobertura dessa apresentação do maior reforço, possivelmente, do Palmeiras nessa temporada, né, Mari? Fala, amigos, tudo bem? Isso mesmo, Marlon Freitas vai ser apresentado hoje por aqui. Já já os portões devem abrir. Vocês estão vendo aqui carros da imprensa, membros da imprensa, nossos colegas que estão por aqui também esperando essa apresentação do Marlon Freitas. Os portões vão abrir 12h15, mas 1h o Marlon deve, então, conversar com a imprensa. Ele que chega em definitivo vindo do Botafogo e tem contrato até o final de 2028. O valor é próximo aos 36 milhões de reais. Ele que era um dos pilares técnicos e de liderança do Glorioso. Esse é o único reforço do Palmeiras até o momento, mas o Verdão já está no mercado em busca de um novo zagueiro. A ideia é trazer alguém de experiência e que possa brigar pela titularidade. Hoje a gente tem o Gomes, o Murilo e o Bruno Fux, Murilo e Bruno Fux brigando por essa segunda vaga de titular, então o Palmeiras quer trazer mais alguém para brigar aí por essa vaga. Falando em zagueiro, quem falou sobre o início da temporada do Palmeiras e as projeções para 2026 foi o Gustavo Gomes. Vamos ouvi-lo. Muitos objetivos pela frente, um ano importante para todos nós aqui. Já logo começa o Campeonato Paulista, que sempre nosso foco, nosso objetivo é brigar para ganhar. Há uns quantos anos que estamos aí chegando nas finais, ganhando, competindo sempre bem, e obviamente o Brasileirão também, que já vai começar logo. Então a gente está trabalhando de uma forma muito séria aqui nessa pré-temporada para já tentar pegar o ritmo do jogo e chegar da melhor forma nos primeiros jogos também. Tem poucos dias, né, de preparação, mas como você falou, a gente já estava treinando há um tempo, há 15 dias mais ou menos que estamos treinando da melhor forma e vamos fazer nosso melhor. O Palmeiras estreia no Campeonato Paulista neste sábado, às 20h30 contra a Portuguesa no Canindé. João. Boa, Mari, muito obrigado. E agora eu vou acionar vocês dois. É o seguinte, tava pensando aqui, Marlon Freitas apresentado hoje, o Abel vai contar com ele, e não conta mais com o Aníbal Moreno, que foi pro River Plate. Vocês acham que a chegada do Marlon Freitas é para suprir essa ausência do Aníbal? Eles estão no mesmo patamar? O Palmeiras ganha com a saída do Aníbal e a chegada do Marlon? Qual a opinião de Mariana Pereira sobre isso? O Aníbal, ele entrou nessa fase, nessa queda, né, no Palmeiras, e enfim, acho que o Abel, que é um cara de tantas coisas boas, ainda assim um recuperador de jogadores, né? Ele tem muito essa capacidade, e aí quando a gente vê os negócios acontecendo, como a saída do Aníbal, é porque de fato acho que chegou ali no momento. Gosto muito do Marlon, assim, acho que ele passou por todas as fases do Botafogo, desde quando o Botafogo vai ser campeão no primeiro semestre do Brasileiro, aí tem aquela queda absurda, muita coisa caiu nas costas dele, né? E ele conseguiu ainda assim entregar numa regularidade impressionante. Então, assim, sou muito fã, acho que o Palmeiras foi muito certeiro no mercado, numa posição que, pra mim, o Palmeiras vem acertando já há alguns anos, né? Pra mim, ali o volante é onde o Palmeiras até tem alguns já saíram, muito, né? Exatamente, tem um olhar muito ali apurado. Então, pra mim, é uma baita contratação pra ser titular. Eu tô de acordo com ela, Dom, que você também? Também, qualifica mais, assim, em relação à comparação. É um jogador, assim, a Mari destacou bem, até na questão mental de tudo que passou, de pressão. Então, assim, não vai tirar isso de letra no Palmeiras, que tem a cobrança todo ano para ganhar, ainda mais agora, quando passa pelo um ano que você tem a disputa direta com o Flamengo, que é o seu principal rival esportivamente no momento, e você perde os títulos. Então, acho que é um cara que chega credenciado para isso. Eu acho que ele é um cara que tem tudo a ver com o estilo de jogo do Abel, assim, a intensidade que ele coloca, até a questão do sintético vai estar já adaptado, né, de jogar pelo Botafogo e pelo Palmeiras. Eu acho que a única questão é o encaixe, como que vai ser. Não acho que não vai dar errado, não é nesse sentido, mas vai ter que ter uma adaptação, porque o Aníbal é muito mais um primeiro
volante, o Marlon no Botafogo, no auge, ali era o Gregory muito mais na base e o Marlon sendo o cara, o box to box, ocupando todos os lugares. Então, como que vai funcionar isso no Palmeiras? Acho que vai ter alguma adaptação, que acho que o Abel vai encontrar a solução tranquilamente para isso, porque eu, assim como vocês, acho que o Palmeiras fica mais qualificado nesse setor com a chegada do Marlon Freitas. Mariana Capra trouxe pra gente também informações sobre o setor defensivo do Palmeiras, que perde Mikael pro time do Messi, só isso, tá indo pra MLS. E assim, eu pensando comigo mesmo, Gustavo Gomes e Murilo deu muito certo em 2022, 2023, nos últimos anos não tanto. Vocês acham que o Palmeiras precisa se reforçar? Dá só pra contar com Murilo e Fux ali brigando por uma vaga no time titular? O Gustavo Gomes é intocável? Ou o Palmeiras precisa se reforçar também pensando em zagueiros? Eu acho que tem que se reforçar pensando em todas as competições que o Palmeiras entra para disputar título. Então, assim, o Abel fala muito sobre isso, né? É um elenco que ele gosta de trabalhar com um número ali limite, mas ainda assim em setores que você precisa elevar, inclusive, o nível, né, da competitividade por ali. Então, acho que tá certo de buscar um zagueiro, sim. Não dá pra contar só com a base, né, Donk? O calendário do jeito que tá. Pelo calendário do jeito que tá e pelo nível de competitividade, né? O quanto que a profundidade, o quanto que a gente falou de repente do Flamengo até na reta final da temporada, o quanto que a falta de um zagueiro se questionava até a questão do Felipe Luiz, o quanto que isso poderia ser um problema. E ele até falou, olha, a gente vai analisar o final da temporada se isso era uma demanda ou não. Então acho que o nível de concorrência do calendário exige essa preparação. E eu assim, eu não comprei ainda atrás de um zagueiro só pra compor elenco, não. Acho que é um cara pra disputar a posição. Não que de repente seja titular absoluto, mas que dispute a posição. Então acho que até pra você... Tem o Abel que varia, né? De 3 zagueiros pra uma linha de 4. Tem essa questão também. E até pra você estabelecer um nível de competitividade dentro do elenco. Então eu também me movimentaria pra buscar um outro zagueiro. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? Palmeiras que apresentou hoje, né? Aí, de forma formal, aí, com tudo que tem direito, a apresentação e tudo, o Marlon Freitas, né? Que desde o início do ano já tinha sido, desde o ano passado, né? No finalzinho do ano passado, já tinha feito, né, a sua escolha de ir para o time do Palmeiras, mas só hoje foi anunciado definitivamente. Aí apresentou a sua camisa, né? Vai jogar aí no Verdão agora. Já deve começar, acredito, no Campeonato Paulista. Acredito que ele já deve começar aí no Campeonato Paulista, né? Trouxe bastante frases aí, palavras a respeito do motivo da sua vinda para o time do Verdão. E agora é esperar, né? Ver como é que ele vai performar, se ele vai se dar bem no time do Palmeiras, se ele vai se adaptar, né? Será que ele já chega como titular do Verdão ou vai esperar ali a sua chance, né? Mas eu acredito que sim, chega como titular, pois saiu na imprensa, né? Saiu na mídia aí, que o Marlon Freitas é um pedido do próprio Abel Ferreira. Então, eu acredito que por ele pedir o jogador, né, por ele acreditar e confiar no jogador, ligou direto para o jogador, acredito que ele chega como titular aí no time do Verdão. Eu acredito que o time do Palmeiras vai estrear muito bem aí no Campeonato Paulista, né, por mais que seja um jogo fora de casa, mas eu acredito na vitória do time do Verdão. Tem também aí o Mikael, né, que é emprestado, e o Palmeiras busca outro zagueiro, né, mais um defensor aí, e ele vai defender aí o Inter de Miami, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação do time do Verdão, que eu acredito que o Palmeiras vai fazer algumas outras contratações, já que a janela fecha só no mês que vem. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião? O que é que vocês estão pensando a respeito do Verdão? Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!